Bom dia, primeiro ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, nossa aula de redação hoje, hein? Hoje veremos a parte 2 de cartas abertas e de apresentação. Então já vimos o que é uma carta aberta, como fazer uma carta aberta, nós já sabemos como é. Hoje veremos como fazer uma carta de apresentação, certo? Essa é a parte 2. Você encontra também a partir da página 138 do módulo. Pode folhear o módulo aí, encontrar a carta de apresentação e vamos estudar agora e compreender a importância desse tipo textual. Então vamos lá. O que é uma carta de apresentação, como ela é utilizada e quais são as suas características? A carta de apresentação existe essencialmente para apresentar a candidatura do emissor a uma vaga de estágio ou de emprego. Então, você, eu, nós só vamos utilizar a carta de apresentação quando quisermos apresentar nossa candidatura, nosso objetivo em relação a uma vaga de emprego ou uma vaga de estágio. Então, vocês que estão no primeiro ano, passando para o segundo ano, poderão ou deverão elaborar uma carta de apresentação quando surgir uma vaga de estágio. Por exemplo, uma nova empresa na região, abrir um novo mercado, um atacarejo. E talvez você esteja interessado em trabalhar lá, em fazer um estágio lá, meio período, ganhar um dinheiro, ganhar uma experiência, aprender um pouco sobre o funcionamento de um mercado e você vai fazer uma carta de apresentação e enviar para o mercado mostrando o seu desejo, a sua ambição em ter uma vaga de estágio naquela empresa. O que mais tem na carta de apresentação? Você deve informar ao interlocutor, ou seja, a empresa contratante, o envio também de um currículo. Então, além da carta de apresentação, deve ir junto um currículo. E solicitar, sim, a realização de uma entrevista para que quem está lançando, né, aquela vaga no mercado, para quem está querendo um estagiário ou um funcionário, possa conhecer um pouco mais sobre o candidato. Então, é assim que deve, essa situação em que você deve elaborar uma carta de apresentação. Mas o que deve ter nessa carta? Como é feita essa carta? Então, é uma carta, como já sabemos, carta tem suas características, e que vai junto com o currículo. Então, um não anula o outro. Ah, eu mandei o currículo, não preciso mandar a carta. Ah, eu mandei a carta, não preciso mandar o currículo. Não. A carta de apresentação pode ir, deve ir junto ao currículo. É obrigatório toda vez que eu for colocar um currículo eu fazer uma carta de apresentação? Não. Mas em algumas situações se pede, ou você está tão interessado na vaga que você resolve dar uma caprichada e aí você faz uma carta de apresentação. Então, primeiro você tem o momento da abertura. O que é que deve ter na abertura? A abertura deve ter um cabeçalho, certo? Esse cabeçalho deve ter o endereçamento, que ele deve ser destinado ao presidente da empresa, ao diretor da empresa ou ao diretor dos recursos humanos da empresa. Deve ter também saudação e também o vocativo, certo? Então você deve colocar lá, ó, senhor é, Eduardo Passos, diretor executivo. Pronto, aí você colocou no cabeçalho a quem a sua carta está sendo destinada. Qual o nome da empresa? Falamos do atacarejo, né? Pronto. Atacarejo, direitinho. O endereço que a carta está indo, né? Qual é a unidade que a carta deve ser enviada, cidade e o estado completo, o endereço. E deve ter também o vocativo, saudação e vocativo. Então você pode colocar prezado e novamente o nome do senhor, que aí é o vocativo, ou seja, com quem você está falando. Depois que você faz esse cabeçalho que já tem lá o nome da pessoa, o nome da empresa, o endereço que a carta vai, já tem a saudação, já tem o vocativo, é hora de fazer o corpo do texto. O que é que deve ter no corpo do texto, professor? Aí você vai informar como você tomou conhecimento daquela vaga, certo? Foi através do jornal, foi através de um colega, foi através de um outro funcionário que trabalha lá e que falou para você se adiantar nisso, como foi que você soube. Ali você também pode fazer mais o que? Você pode falar das suas qualificações. Sou aluno do ensino médio, segundo ano do ensino médio no Colégio Santos Carneiro. Tem algum curso? O que é que você já fez na vida? Tem alguma experiência nessa área? Já trabalhou no bairro? Tomou um curso de informática? Como é seu inglês? Você faz um cursinho de inglês? Já fez um cursinho de inglês? O que é que você tem de qualificação que pode acrescentar? Ali você coloca também no corpo do texto, certo? Sua disponibilidade. Você estuda pela manhã e pode trabalhar pela tarde. Você vai informar isso,
certo? Sua disponibilidade você deve informar que cursa o ensino médio pela manhã e que deseja uma vaga de estágio pela tarde. Aí o contratante já vai saber que pode colocar você de 1h30 às 5h30, de 1h30 às 6h30, certo? Isso você deve colocar no corpo do texto. E também informar que além daquela carta de apresentação, existe um currículo ali em anexo que vai ter mais detalhado suas experiências, mais detalhado que você tiver que informar, certo? Por fim, deve haver um encerramento em que você faz uma despedida cordial. Geralmente se usa atenciosamente, o hiato, e depois sua assinatura, certo? Sua assinatura com seu nome direitinho, a data que você está fazendo aquela carta e também o seu contato para facilitar a comunicação entre você e o contratante. Atividade para casa, somente a página 145, certo? Estamos quase acabando nossa unidade, nosso ano letivo, pessoal. Então vamos lá completar com sucesso, tá certo, gente? Tchau, tchau. Bom final de semana para todos vocês.